Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou segura em tuas mãos, do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus, porque Ele é. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Declare que Ele é. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me cega até o fim. Bondade que me cega até o fim. Minha vida dou e rendida estou, tudo entregarei. Bondade que me cega até o fim. Oh, bondade que me cega até o fim. Sim, bondade me segue até o fim. Minha vida dou e rendida estou, tudo entregarei a ti. Bondade que me segue até o fim. Aleluia. Em todo tempo és fiel, sim, tu és. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu adoro Jesus. Eu cantarei a bondade de Deus. Sim, eu cantarei. Eu cantarei a ti, Senhor. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a
Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assembleia de Deus, em North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte. Amém. Aleluia. E, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo Graças o louvor, a Deus. a honra, a glória e a adoração. Amém. E hoje, como sempre, também mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar um noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias. Yes. São todos muito bem-vindos a este programa. Amém, Jesus. Agradecemos a vossa vinda Glória e a Deus, agradecemos, Senhor. dentro do vosso possível, que compartilhem os nossos programas com o vosso próximo. Amém, Jesus. Que Deus vos abençoe e a minha esposa vai falar convosco e vai falar com Deus. Aleluia. Graças a Deus. Mais uma vez estamos na presença de Deus para o adorar, Amém. para o exaltar, para o glorificar. Amém. E às vezes muitos dizem, ou podem dizer, porque é que dizem sempre as mesmas coisas? Já o apóstolo Paulo dizia que não se envergonhava de lhes anunciar o mesmo evangelho, porque era segurança para eles. Amém. Eu não me envergonho de dizer que estou aqui para exaltar o Senhor, Amém. porque o Senhor me salvou quando eu era ainda uma pecadora. Amém. E Ele me amou quando eu não o conhecia. Yes. E Ele me trouxe para o seu santo caminho, para a sua gloriosa luz. Amém. Fez de mim uma filhinha sua. Amém. Aleluia. Escreveu o meu nome no livro da vida. Como é que eu não hei de estar alegre Oh, sim. e glorificar o Senhor, Amém. que tudo por mim fez. Glória ao nome Yes. do Senhor. E faz a cada dia. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. Ainda esta manhã, quando eu estava no meu tempo de meditação e oração, eu dizia, Senhor, Tu és tão bom. Senhor, nós mães e pais, muitas das vezes, somos capazes de deixar de comer qualquer coisa para dar aos nossos filhinhos. E isto é um amor terreno. Quanto mais Tu, É o verdade. Teu grande amor, não nos darás, aleluia, ó Senhor, a unção, a graça, a salvação, a proteção, tudo aquilo que nós necessitamos. Yes. Bendito seja o nome do Senhor. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, todos aqueles que nos ouvem, não se cansem de exaltar ao Senhor, de louvar ao Senhor, porque o Senhor disse, aleluia, Marta, Marta, andas ociosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Amém. E esta é a melhor parte que nós temos nesta vida, é exaltar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar pelos vossos problemas, pelas vossas vidas, aleluia. Glória. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Temos um Deus grande e poderoso para resolver os vossos problemas, sejam eles de que qualidade for. Leve-os ao Senhor em oração e espere no Senhor. Quando menos você, aleluia, contar, Jesus já tem operado, Amém. aleluia, na sua vida. Sim, Senhor. Bendito seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja Deus. Louvamos o Teu nome e adoramos o Teu nome. Graças a Porque Deus. é nome sobre todo nome, Glória. ao qual todo joelho se há de dobrar e toda a língua há de confessar Amém. de que Tu és o Senhor. Aleluia. E Glória. nós queremos te confessar aqui na terra, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, o nosso Salvador, Yes. o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Yes. Aquilo que tens feito tudo por nós. Aleluia. Graças a Bendito seja o Teu nome. Inspira o Teu servo, ajuda o Teu servo na exposição da Tua palavra. Amém. E aqueles que nos ouvem e veem, Senhor, abre os seus corações, abre os seus entendimentos, Senhor. Aumenta a fé de cada um, Senhor, Amém. e ajuda-os a esperar e confiar somente em Ti, Amém. porque Tu és o único que nos podes ajudar. Yes, Lord. Paizinho querido, nós te pedimos no nome sacrosanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. E amém.
E antes de continuar, queremos avisar que no próximo domingo, se Deus quiser, teremos um programa especial. E não se esqueça deste programa, é de facto importante, é parte do nosso testemunho. Não se esqueça de, no próximo domingo, às 9 da manhã de Nova Iorque, ouvir o nosso programa. E nós, como sempre, temos algumas notas de abertura para o nosso programa. A primeira é, como já foi dito a semana passada, as 3 situações dos cristãos após a morte, as realidades da vida e soluções divinas para o futuro. As situações terrenas e soluções de Deus para o seu futuro é algo que devemos conhecer muito bem. Nós, os que vivemos, viemos a este mundo com propósitos divinos e enfrentamos as realidades da vida que são factos verdadeiros. Todos nós enfrentamos as dificuldades até à morte. Mas após a morte física, temos de Deus as suas soluções maravilhosas para o nosso futuro. E isso é o que deve contar em tempo de vida. Amém e amém. Alegre-se com Deus e ouça esse estudo. E esta fotografia também já foi mostrada a semana passada, que nos fala das realidades da vida, o que nos espera após a morte física. Naturalmente, é um funeral e depois o cemitério. A 2 Coríntios 5, verso 1 ao verso 10. E agora, mais um aviso. Aviso para quem ainda vive. Aviso de Deus para quem ainda vive. O que nos espera quando partimos desta terra? O inferno ou a casa do Pai? Escolha bem. E este é o estudo, a parte número 2, das 3 situações dos cristãos após a morte física e as soluções divinas para o futuro. De maneira que ouça a mensagem até ao fim e vamos ler a Santa Escritura que já foi lida a semana passada. A 2 Coríntios 5, verso 1 ao verso 10 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso é o que espera o cristão de Cristo. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para quem isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Diga com a sua boca: desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quem é que deixa esse corpo? O nosso homem interior, o nosso espírito. Desejamos deixar este corpo para ir habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-nos agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este verso 10 daria naturalmente um estudo completo,
não vamos falar praticamente nada sobre ele. Mas é importante, conforme diz a Bíblia Sagrada, noutras partes da Bíblia, que o Senhor vem buscar aqueles que estão ocupados na obra de Deus. Assim, esta leitura sagrada fala-nos de algo maravilhoso após a morte do cristão. Ao introduzir esta mensagem, ela é a segunda parte do estudo sobre, como temos dito sobre as 3 situações dos cristãos após a morte física e as realidades da vida. As realidades da vida já temos falado nela e vamos falar um pouquinho mais e depois vamos continuar o nosso estudo. E para reiniciar esta parte do estudo, queremos lembrar de novo o decreto divino que Moisés ministrou, que a vida do homem são 70 anos, e se alguém chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Salmo 90 e verso 10. É muito bom que nos lembremos com frequência do que somos e de quem somos. Mas lembrar também que o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 6 ao verso 8, disse estas palavras: Voz que diz, clama. E alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Diga, a minha carne é como erva e a beleza da minha carne é como a flor do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Todo ser humano é como essa erva. Ela nasce, é linda, mas vem o tempo em que seca e morre. Assim é com toda a humanidade, com os cristãos também. Também passam por essa situação. E em 1 Pedro 1, 24 e 25, Pedro deixou ali escrito estas palavras de Isaías, para que no Novo Testamento saibamos também viver a vida chegada ao Senhor que nos criou, todos os dias que Ele nos concede, porque todo o ser humano tem um tempo de vida muito curto sobre a Terra. Uns vão quando crianças, outros quando jovens, outros da sua idade, outros até ultrapassam a idade que falou Moisés, que é, por exemplo, o meu caso. E nós vivemos esse curto tempo de vida, mas também num tabernáculo de barro, e é preciso compreender aonde vive esse homem que é dentro de um tabernáculo de barro. É do pó fomos feitos e para o pó voltamos. Ele é muito frágil, como estudamos anteriormente. A nossa casa é muito frágil. Deixe-me dizer de novo aquela historinha que vos disse a semana passada, que um determinado presidente americano, conta-se como verdade essa história, que chegou a um tempo da sua velhice, ele era muito crente em Deus, e chegou a uma certa altura em que ele andava ou com 2 muletas ou com 2 bengalas. E encontrou um amigo e ele quase que não podia andar. E esse amigo dizia, então, senhor presidente, como vai? E ele disse, eu vou muito bem, graças a Deus que eu vou muito bem. Mas ele respondeu, mas ó senhor presidente, você anda aí a cair. Ah, isso é a minha casa, mas eu brevemente vou ter uma nova. É o tabernáculo de barro onde a gente habita, onde habita o nosso espírito, é frágil. Um dia ele vai para o outro lado da vida, quando menos a gente espera. Deita-se à noite, no outro dia não acorda. Saímos de casa para o trabalho, não voltamos a casa, etc, etc, etc. De maneira que devemos ter isto sempre em consideração.
que o Salmo número 4 deve estar na nossa vida todos os dias, dizendo: em paz também me deitarei, Senhor, e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Não sabemos se acabamos o descanso da noite ou não. Portanto, então vejamos a primeira situação, ou o estado daqueles que morrem em Cristo. Em primeiro lugar, fica dito que não existe nas Escrituras nenhuma reencarnação como algumas religiões orientais creem. Nós vivemos num tabernáculo que volta para o pó porque dele foi tomado, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Portanto, não existe reencarnação, mas sim ressurreição. Após a morte, vem o juízo. Seguimos um dos caminhos determinados por Deus e que nós na Terra escolhemos, ou bom ou mau, pela obediência ou pela desobediência a este livro sagrado, a Palavra de Deus. Vamos para aquele lugar que nós próprios escolhemos. Portanto, imediatamente vem o juízo após a morte. Hebreus 9 e verso 27. E tendo meditado sobre o homem, sua vida cheia de inquietações, de curta duração, cansados e enfadados, hoje vamos continuar, mas desta vez começando pelo dia da morte do cristão de Cristo. Eu acho que me faço entender. Existe entre cristãos dois tipos de cristãos. Uns são virgens prudentes e outros são virgens loucas. Uns vão para o céu, os outros ficam fora da porta. Mateus 25, 1 a 13. De maneira que cristão é aquele que crê em Cristo e não anda guiado pelo Espírito do Senhor, mas diz que é cristão. Porque aquele que é guiado pelo Espírito do Senhor tem sempre azeite na sua candeia e azeite extra para a viagem. E cristão de Cristo é aquele que um dia tomou a sua cruz, negou-se a si mesmo e seguiu após Jesus, tornou-se seu servo, seu discípulo, membro do corpo de Cristo. Portanto, após a morte, tudo começa eternamente. Para os cristãos de Cristo, eles vão para a casa do Pai. Então, primeiro, para onde vamos após a morte? A Bíblia diz que nós vamos habitar com o Senhor. Diga, vamos habitar com o Senhor. Após a morte, vamos habitar com o Senhor. E só vai para lá aqueles que estão purificados no sangue do Cordeiro de Deus, porque ali não entra nada que contamine. Apocalipse 21 e verso 27. Portanto, a resposta bíblica é que vamos habitar com Deus. Somos nós, esses cristãos de Cristo. E embora não haja muita informação sobre a vida que no céu vamos viver até ao dia da ressurreição, temos, contudo, alguma informação. E como já disse, primeiro vamos habitar com o Senhor. Então, habitar com Deus é o melhor que nos pode acontecer na vida. No verso número 8 do texto sagrado, diz: o ensino é que ao deixar este corpo, vamos habitar com Deus. E habitar significa ir ocupar uma morada. Foi isto que Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. João 14, verso 1 e verso 2. E o verso número 1 e 2 do texto sagrado que foi lido afirma que temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eterno é eterno, não tem fim. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
O nosso homem interior é o nosso espírito de vida. E em saindo do corpo, o corpo naturalmente morre. Então ele vai para o mundo dos espíritos. E no céu não há carne. Tudo ali é um sistema de vida espiritual. Tudo ali é diferente da terra. Tudo é diferente na habitação do céu. Após a morte, a nossa futura habitação é essa. E habitar é ocupar um espaço, como foi dito, e um lugar, e neste caso, é como o Senhor disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos ocupar esse lugar que o Senhor nos foi preparar. João 14, 1 e 2. Ali não habita tristeza nem dor, não se paga renda, não é preciso comprar comida. Tudo ali é diferente. E como também está escrito, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. A única coisa que a gente leva é o perdão gracioso de Deus, é a salvação graciosa de Deus, é a redenção do sangue de Cristo da nossa vida, do nosso espírito. Em Filipenses 1, verso 23, diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Diga, partir e estar com Cristo é ainda muito melhor. Pregar o Evangelho, ajudar os irmãos, era bom, era um mandado divino, mas o apóstolo São Paulo tinha uma experiência, tinha ido lá ver como era. E ele disse, eu tenho desejo de partir e estar com o meu Jesus, que pagou o preço da minha redenção, porque isto é muito melhor. Diga, partir e estar com Jesus é muito melhor. Quem vai estar com Jesus Cristo é um ser com vida espiritual. É o nosso espírito. E quando se parte, vamos então estar com o nosso Salvador. E aonde Cristo está é a casa do Pai. Precisamos de estar também familiarizados com o lugar que nos espera e que ali nós vamos encontrar. Você sabe para onde vai? Após a morte, mesmo os cristãos têm dificuldade de saber. Mas nós vamos mostrar algumas fotos para que possamos ter em mente o lugar que nos espera. Em segundo lugar, a casa do Pai é chamada a Santa Cidade. A Nova Jerusalém, que é descrita no Apocalipse 21, em verso 3, chamada o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Portanto, os homens vão habitar no tabernáculo de Deus. Mas quem são esses homens? Naturalmente, não são homens de carne. Naturalmente que não, porque o pó volta para o pó. Naturalmente não são homens físicos, mas sim homens espirituais que vivem dentro deste tabernáculo de carne, frágil, fraco e pó. Esses são os nossos espíritos que vão sair do corpo com a nossa morte. E esse espírito tem que estar santificado. Nosso Senhor exige que todos aqueles que vão para o céu, que na terra sejam santificados no corpo, alma, inteligência, intelecto e espírito, no coração, etc, etc. Portanto, Deus exige que a pessoa antes de partir seja santificada. Se você não é uma pessoa santificada, para onde você vai? Faça essa pergunta a si mesmo.
Se você não é uma pessoa santificada no corpo, na alma e no espírito, para onde vai? Pastor, onde é que isso está escrito? 1 aos Tessalonicenses 5 e verso 23. E em Hebreus 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para onde vai? Vai para o inferno, é isso mesmo. Para um lugar onde há pranto e ranger de dentes, como Jesus ensinou. E isso é verdade, o que Jesus ensinou. Como tem sido dito, o nosso homem interior é o nosso espírito de vida que se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4 e verso 16. Este era o espírito daquele senhor presidente que disse: a minha casa está a cair, mas eu breve vou ter uma nova. Era o espírito dele que ia para um melhor lugar, porque o espírito estava renovado cada dia, por isso ele dizia: eu vou muito bem. E graças a Deus. 1 Pedro 3, verso 4, a Bíblia chama ao nosso espírito de homem encoberto no coração. E a descrição deste tabernáculo onde vamos habitar é de um cubo de ouro puro com cerca de 1500 milhas quadradas, como diz em Apocalipse 21, verso 9 ao verso 18. Nós vamos mostrar algumas fotos para que tenham em mente o lugar que nos espera após deixarmos este tabernáculo frágil na terra. A Bíblia Sagrada fala-nos destas coisas. Para termos uma ideia do que espera os cristãos de Cristo, eles vão encontrar no céu. Vejamos algumas dessas imagens das Sagradas Escrituras. E os desenhos são de Pat Marvin Smith. E aqui temos, em primeiro lugar, a casa do Pai, que já mostramos a semana passada, um cubo de ouro que tem tanto de altura como de comprimento como de largura. Esta é a casa do Pai que Jesus nos foi preparar para ali habitarmos. João 14, 1 a 3. De maneira que precisamos de compreender se estamos preparados para ir para a casa do Pai. Um cubo de ouro é aquilo que espera todo aquele que é redimido pelo sangue de Cristo. Isto é a casa do Pai. Você quer ir para lá? Então, tome o conselho divino. Santifique-se no corpo, na alma e no espírito. Jesus foi preparar para si e para mim um lugar ali. 1500 milhas quadradas, tanto de altura, como de comprimento, como de largura. E aqui nós temos uma outra fotografia, que são os fundamentos da cidade. Estes são os fundamentos da cidade e descritos em Apocalipse 21, verso 12 ao verso 21. E isto é dentro da cidade. Você quer ir para lá? Viver em ruas de ouro? Com o rio da água da vida? Isto espera aquele que parte à eternidade salvo e limpo pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora você deve compreender o seguinte: Jesus Cristo veio a este mundo como um cordeiro, mas ele está entronizado. Ele não é mais um homem que deu a sua vida por nós numa cruz
foi pregado, foi chicoteado, foi esbofeteado, etc, etc, e até sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitado em glória. E os israelitas, Israel não viu mais este querido Senhor, somente os crentes. E passado 40 dias após a sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. E é assim como a Bíblia revela que Jesus está no céu. De maneira que quando você parte à eternidade salvo, vai encontrar a Jesus desta forma, como ele é na glória. Apocalipse 1, verso 12 ao verso 20. E agora temos uma outra foto. No céu, você vai ver muitas coisas naturalmente diferentes da terra. E lá você vai encontrar as almas dos mártires, daqueles que morreram por causa de pregar o Evangelho, as almas dos mártires debaixo do altar de Deus. Apocalipse 6, verso 9 ao verso 11. E também você vai encontrar os 24 anciãos. Isto são cenas tiradas da Bíblia. Vai encontrar os 24 anciãos prostrados diante do trono. Isto está escrito, Apocalipse 4, verso 9 ao verso 11. De maneira que fique familiarizado com aquilo que você vai encontrar no céu. E agora toma em consideração isto. Em oitavo lugar, o trono de Deus com o seu séquito celestial e com os 4 animais com asas e cheios de olhos por todo o corpo. Apocalipse 4, verso 2 ao verso 11. É assim que vamos encontrar no céu o trono de Deus. Claro que ninguém pode ver a Deus e viver, mas aqueles que vão para o céu, eles não vão em carne, vão em espírito. E um dia, quando o Senhor entender, todos veremos a Deus. De maneira que temos os 4 animais com rostos diferentes, com asas, os anciãos, etc, etc. Todo o séquito dos querubins e serafins. Ali você vai encontrar segundo a Santa Escritura. E agora, meu querido, tome nota que os anjos, eles têm naturalmente um determinado trabalho no céu. E um dos trabalhos de 7 anjos, que naturalmente já foram vistos pelo João, vão tocar as suas trombetas para trazer os juízos de Deus sobre a terra, particularmente estes que nos falam do Apocalipse capítulo 8. De maneira que ande familiarizado com aquilo que você vai encontrar no céu. E por fim, para terminar, este assunto das fotografias daquilo que você vai encontrar no céu, saiba com certeza que este glorioso Jesus um dia vem de outra forma para a terra. Ele virá do céu num cavalo branco, seguido por um exército de cavalos brancos, que é a Igreja dos Redimidos, que vem para o milénio. Ele vem exercer juízo sobre a terra e virá em socorro do povo judeu. De maneira que da sua boca sai uma aguda espada com 2 fios. Isto está escrito na palavra de Deus no capítulo 19 do livro do Apocalipse. É assim que Jesus virá para a terra. Ande familiarizado com as coisas do céu. E nós vamos continuar a nossa mensagem. Em segundo lugar, estaremos nós ali ocupados. Nas Santas Escrituras não existe lugar de sono, onde se perde a consciência quando partimos à eternidade. Os que morrem em Cristo estão conscientes do lugar onde se encontram.
Os espíritos dos homens vão descansar até ao dia da ressurreição e estarão num descanso ocupados. Não podemos comparar o descanso do céu com o descanso da terra, de forma alguma. E como os espíritos dos homens que vão ali habitar, eles não têm corpo, eles continuam descarnados, continuam descansados, mas são espíritos. O seu corpo ficou na terra e eles não vão ter imediatamente um corpo. Isso nós vemos mais tarde. Eles estão descansando dos seus trabalhos e as suas obras o seguem, quer dizer que eles podem imediatamente entrar em possessão daquilo que Deus prometeu, o galardão e a herança. Portanto, isso significa também repouso e consolo. Em Lucas 16, verso 25, Jesus disse ao rico que morreu sem salvação que agora tu és atormentado e Lázaro é consolado. De maneira que há uma diferença entre pessoa e pessoa que parte à eternidade, entre os que são salvos e os que são perdidos. Uns são atormentados, os outros consolados. Quem está recebendo então o consolo do céu é porque ali estão ativos em festa espiritual. São aqueles que partiram redimidos com o sangue do seu Salvador. E como já foi dito em Apocalipse 14 e verso 13, afirma que são bem-aventurados os que agora morrem no Senhor ou morreram salvos, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam, e isto também significa que somente os que estiveram ou estiverem ocupados quando o Senhor os chamar, irão ali descansar dos seus trabalhos. Em Hebreus 4, verso 9, afirma que resta ainda um repouso para o povo de Deus, e creio que esse repouso é de gozo espiritual. Apocalipse 6, verso 9, verso 11, vemos ali debaixo do altar, como já mostramos, repousando com vestidos brancos os mártires que foram mortos ao longo da história. E lhes foi dito para esperar um pouco mais, para que se juntassem a eles outros mais que seriam também mártires no tempo da grande tribulação. E em Apocalipse 7, verso 9, também vemos ali uma incontável multidão diante do trono e do Cordeiro, com vestidos brancos e palmas nas suas mãos. Vestidos brancos e palmas nas suas mãos. Então, temos que um espírito é uma figura, porque João já o viu assim, dessa forma, com vestidos brancos e palmas nas suas mãos. Louvado seja Deus. Portanto, eu creio que os nossos espíritos estão em atividade no céu. Terceira situação. Os nossos corpos, ou os novos corpos dos crentes nos céus. Vem o tempo em que cada um terá o seu próprio corpo espiritual. E toma atenção no que vai ouvir. Porque quando você for sepultar o seu morto, não o queime, de forma alguma. Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que o pó volta para o pó, não a cinza. O pó volta para o pó que o deu. E o Espírito volta para Deus que o deu. Tenha atenção ao que vai ser lido nas Sagradas Escrituras. Então vamos à terceira situação, os novos corpos dos crentes no céu. Segundo o que se aprende das Santas Escrituras, os cristãos somente terão corpos espirituais após a redenção do seu corpo pela ressurreição. E dizemos amém, amém e amém. Eu creio que é a partir daqui que se dão as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 7 ao verso 9. E sobre a ressurreição,
Em 1 Coríntios 15, 42 a 52, diz estas palavras: assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Diga com a sua boca: semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. É esse corpo que foi semeado, não é que foi queimado, que foi semeado, segundo a Santa Escritura, que o Senhor vem ressuscitar. Semeia-se em ignomínia ou desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Diga: semeia, semeia e semeia. Nunca mande cremar o seu corpo, mande semeá-lo, mande colocá-lo no cemitério. Semear o corpo é enterrar o corpo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Conforme a gente parte à eternidade, também traremos a mesma fisionomia. Alguém, um pastor, me disse, claro que isto não está escrito na Bíblia, mas esse pastor me disse que pensava que quando ressuscitamos, iremos ressuscitar com o corpo com 33 anos, como Jesus Cristo foi morto e ressuscitou. E agora digo isto, irmãos, continuando a mensagem, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos ou descansaremos no céu, mas todos seremos transformados, ou nem todos vamos morrer para depois ressuscitar. Não, Senhor. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Somente quando a ressurreição acontecer e os cristãos de todos os tempos irão ter corpos espirituais, e como se acabou de ler, os que estiverem vivos desse dia em dia serão transformados e arrebatados ao céu. Quando se der o arrebatamento, os cristãos de Cristo não vão morrer para ressuscitar. Não, serão transformados. Como foi transformado Enoque, como foi transformado Elias, assim será, porque no céu não entra carne nem sangue. Em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, Paulo completa este assunto dizendo: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou descansam, Deus os tornará a trazer com ele. Ressurreição. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Neste dia da ressurreição dos cristãos, é também o dia do arrebatamento da Igreja militante dos últimos dias, que nem a morte vai provar. Isto é o grande evento a nível universal de que estamos esperando, o arrebatamento da Igreja, o dia da ressurreição dos mortos em Cristo, a redenção dos nossos corpos. É uma obra do Espírito Santo de Deus.
a ressurreição dos nossos corpos, conforme o corpo foi semeado e se desfez, o Senhor vai ressuscitá-lo com o poder do Santo Espírito de Deus. Romanos 8, verso 11 e 22 e 23 desse capítulo. Diz estas palavras que seguem. Portanto, o Espírito Santo vai ressuscitar os corpos que foram semeados e não queimados. Assim diz esta Escritura. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita, vamos dizer se habita em vós, porque os homens são feitos o templo do Espírito Santo quando recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E se não são o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não habita lá. Mas eu vou ler de novo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que é o Espírito Santo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que vos habita. É o Espírito de Deus que tem este trabalho na ressurreição dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Diga, a redenção do nosso corpo. A redenção significa reviver, voltar a adquirir, resgatar, etc. A redenção significa remir ou redimir, adquirir de novo o que foi semeado pela morte. O corpo animal será remido e transformado em corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 e 44. E Deus não mudou e nunca mandou queimar os corpos, mas semeá-los. Semeá-los. Não está aqui em causa se é muito expensive, se gasta muito dinheiro ou não no enterro de uma pessoa. Deus mandou semeá-los. Vamos semear o nosso corpo e não queimá-lo, porque o Senhor não se agrada disso. E não vou falar muito mais sobre este assunto, porque já temos falado muito sobre este assunto de queimar os corpos. Não faça isso. Semeie, semeie, semeie o seu corpo, não semeie a cinza. Semeie o corpo. O Senhor mandou semeá-los para depois sepultá-los, ou por outra, ressuscitá-los, melhor dito. Sabemos a razão do que é semear, é porque esse corpo vai ressuscitar conforme ele foi enterrado. Conforme ele foi enterrado, ele vai ressuscitar. Trouxemos a imagem do natural e trazemos a imagem do espiritual. Também em Lucas 21, verso 28, Jesus colocou essa redenção dos corpos quando os problemas da grande tribulação começará a acontecer. E para terminar este estudo, em Filipenses 3, verso 20 e verso 21, diz estas palavras. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. Diga, que transformará o nosso corpo abatido, enfraquecido, para ser conforme ao seu glorioso corpo, ou ao seu corpo glorioso. Ele vem transformar os corpos que foram semeados e transformar os corpos daqueles que vivem no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento da igreja. Isto é o que diz a Santa Escritura. E daqui para a frente não há história. A história bíblica é esta. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Não traga a sua mente. Não. Traga a palavra do Senhor. Então, com a ressurreição dos corpos semeados e essa transformação dos corpos vivos em corpos espirituais, seremos semelhantes aos anjos. Então nós seremos semelhantes aos anjos, com o nosso
corpo transformado e ressuscitado, conforme Jesus afirmou, semelhantes aos anjos do céu. Mateus 22, em verso 30. E a última afirmação bíblica sobre estes corpos espirituais é muito profunda, quando afirma que teremos um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos semelhantes a Ele. Não é isto maravilhoso? 1 João 3 e verso 2. Os crentes terão um corpo semelhante ou igual ao corpo do seu Senhor. Louvado seja Deus. Pergunto, depois de estudarmos este assunto, do que iremos ter na eternidade, embora não seja muito, mas o suficiente, que a Bíblia também não revela muito mais, será que estaremos preparados para ocupar esse lugar? Andaremos nós ocupados no trabalho de Deus na terra para fazer parte da família de Deus no céu? E o nosso futuro? No nosso futuro reinaremos com Jesus eternamente. Os servos de Deus serão reis e sacerdotes no milénio. Apocalipse 20 e verso 26. Estamos nós preparados para ir para aquela casa onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola? Se não está, mude de vida em mude de Senhor. Se não está preparado, mas está preparado, alegre-se com Jesus, porque este é o lugar que o Senhor preparou para nós. E se você não está preparado, você pode dizer que farei. Você procura na sua área de residência uma igreja onde se ministra o novo nascimento espiritual. E dê o seu coração a Jesus. Faça com que ele more em espírito, em si, porque quando partir à eternidade, esse mesmo Espírito Santo de Deus que morava em si vai ressuscitá-lo. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Não se esqueça, no próximo domingo é um programa especial. Até lá, que Deus vos abençoe. Se Deus permitir, voltaremos a vós. Amém e amém. Thank you.